Fala aí galera da comunidade, sou matemático do Oceano, dando continuidade às operações entre conjuntos. Este vídeo é a nossa parte 3. A operação a ser estudada nesse vídeo será a diferença entre conjuntos. A diferença será simbolizada através do sinal de menos. Para entendermos melhor o conceito de diferença entre conjuntos, faremos uso das palavras apenas ou somente, que serão mencionadas ao longo desse vídeo. Temos aqui o conjunto universo e as representações dos conjuntos A e B através do diagrama de Venn-Euler. Lembrando que os conjuntos A e B são subconjuntos do conjunto universo. A representação entre a diferença entre os conjuntos A e B é essa daqui, A menos B, ou a diferença entre os conjuntos A e B. E a diferença entre os conjuntos A e B também será um subconjunto do conjunto universo. Lá no vídeo 1, vimos que a união entre os conjuntos A e B é um subconjunto do conjunto universo. Lá no vídeo 2, quando o tema foi a interseção, vimos também que a interseção entre os conjuntos A e B também é um subconjunto do conjunto universo. E agora, para esse terceiro vídeo, a diferença entre os conjuntos A e B também é um subconjunto do conjunto universo. Voltamos aqui agora para os diagramas. Então, temos aqui o elemento genérico x. Esse x será o elemento da diferença entre os conjuntos A e B. Ou seja, ele será o elemento de A menos B. Então, olha as representações aqui, diagrama a diagrama, representação a representação. Então, nesse primeiro caso aqui, a parte destacada foi só essa. Repara que essa parte destacada é exclusiva do conjunto A. Repara que essa parte também, olha, pertence ao conjunto A, porém também pertence ao conjunto B. Então, podemos enunciar a diferença entre os conjuntos A e B, ou seja, A menos B, como todo elemento que pertence exclusivamente ao conjunto A. Ou seja, o elemento tem que ser apenas, somente elemento do conjunto A. Então, A menos B. Então, temos o elemento genérico x, que pertence ao conjunto A menos B, ou seja, a diferença entre os conjuntos A e B. Então, esse elemento tem que pertencer apenas, somente ao conjunto A. Não pode pertencer ao conjunto B de forma alguma. Então, A menos B, nesse caso aqui, olha, é somente essa região que é exclusiva do conjunto A. Nesse outro caso, quando os conjuntos são disjuntos, que já foi visto no vídeo anterior sobre a interseção entre conjuntos, temos aqui que A menos B, nesse caso, o elemento genérico tem que ser elemento apenas, somente do conjunto A. Nesse caso aqui, olha, coincide com o próprio conjunto A. Então, a diferença A menos B é o próprio conjunto A. Agora, nesse outro caso aqui, quando o conjunto B é subconjunto do conjunto A diferença A menos B é essa região aqui, olha, que é exclusiva, ou seja, que pertence apenas ao conjunto A. Vamos ver agora algumas observações. Estamos aqui destacando A menos B. Agora vamos tentar ver caso a caso o que seria B menos A. Então, B menos A, fazendo uma comparação aqui análoga a A menos B, então, se o elemento genérico pertencesse a B menos A, ele será, no caso, elemento exclusivo do conjunto B e não pode ser elemento do conjunto A de forma alguma. Se fosse nesse caso aqui, B menos A seria apenas essa região. Nesse outro caso aqui,
B menos A seria essa região que corresponde ao próprio conjunto B. Agora, nesse caso, quando B é subconjunto de A, então vamos tomar os elementos exclusivos apenas ao conjunto B, para tentar definir o que seria B menos A. Mas nesse caso, o conjunto B é esse daqui. Mas como também ele é subconjunto do conjunto A, então ele não vai ter elementos exclusivos apenas do conjunto B. Automaticamente também, todo elemento do conjunto B, obrigatoriamente, é elemento do conjunto A. Então, nesse caso, B menos A seria um conjunto vazio. Vejamos agora aqui as notações de propriedade referentes à diferença entre os conjuntos A e B, ou seja, A menos B. A primeira, o elemento genérico X pertence à diferença entre os conjuntos A e B, tal que X pertence a A, ou seja, X é elemento do conjunto A, e X não pertence ao conjunto B. Então, essa questão aqui de quando se fala que o elemento é elemento de um conjunto e não é elemento de outro, então aqui indica que esse elemento é um elemento exclusivo apenas somente do conjunto A. Ou também podemos definir A menos B como o elemento genérico X pertence ao conjunto universo, tal que X pertence ao conjunto A e X não pertence ao conjunto B. Então, essas aqui são as nossas definições aqui sobre notação de propriedade, referentes à diferença entre os conjuntos A e B. No próximo vídeo, a quarta parte, o nosso tema será o complementar relativo, o complementar do conjunto B em relação ao conjunto A. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!